eleição. 2025, o Pablo Marçal vai ser prefeito de São Paulo, tá? Foi um pouco assustador ontem, já vou na sua resposta, na sua pergunta, Sacramento. Ontem eu fiquei no Congresso, tipo do Senado ali, na Câmara dos Deputados, e eu ficava ouvindo todo mundo falando assim, mas não é possível, esse cara é o novo Bolsonaro. Eu tirei, sei lá, milhares de fotos, todo mundo quer estar perto. As pessoas sabem que eu não sou um cara de brincadeira. Tudo que eu me propus a fazer até agora, eu fui até o final. Quando garfaram a minha candidatura para presidente da República, a convenção do PROS declarou às 10 da manhã que eu era candidato oficial, às 19 a Justiça derrubou a convenção, trocou o partido todinho e falou, vai ser vergonhagem. Eu insisti, não estava nos meus planos ser deputado federal, fui lá, virei a campanha para deputado, venci, tomaram. Agora, depois de ter aprendido tudo isso, eu estou com um aparato jurídico diferente, eu estou com pessoas diferentes, eu não estou fazendo mais nada sozinho. Agora, o Nunes, ele parece ser uma boa pessoa. Eu estou ouvindo algumas coisas dele, inclusive falei com ele no WhatsApp, eu achei ele um cara gente boa, não vejo nada demais, mas ele não vai conseguir não, cara, porque ele não tem pujança. Todos os vital dele não é de um governante da cidade mais importante do Hemisfério Sul. É assim, pode parecer uma loucura, Sakamoto, a gente vai conversar muito ainda, mas eu não consigo ver segundo turno em São Paulo, com essa entrada aí minha, com a saída possível de algumas pessoas que eu já estou sabendo. Eu acho difícil ter segundo turno. O povo de São Paulo, cara, é um povo rápido. É um povo que não gosta de conversinha. Então eu vou direto no ponto. Vou deixar todos os meus negócios para tocar essa cidade. E ontem ele até produziu uma fake news bem típico dessa turma. E o próprio Guilherme falou, né? Estão falando que você vai vender a sua candidatura. Primeiro, ninguém tem esse dinheiro para comprar. Então, se não tem o dinheiro, como é que vai comprar? Não estou aqui pelo poder, não estou aqui por causa de grana. Agora, Marçal, pela lógica, você já vai. Então, quando você fala, eu sei que você vai falar de lógica, ontem o Guilherme enterrou a candidatura dele, porque todo mundo vai saber que ele é a favor da rachadinha. Inclusive o governo mandou mal demais em colocar o Guilherme como relator. Eu acho que não faz sentido nenhum ter exposto o pré-candidato à prefeitura de São Paulo, e ficou feio para ele, porque com a boca dele, o Brasil inteiro está sabendo, né? O próprio Nunes vai usar isso para dar uma pancadaria nele. Desculpa, Josias, pode perguntar. Pela lógica, você e o Ricardo Nunes disputarão um eleitorado semelhante. Vocês dois reivindicam o apoio, têm a simpatia do Bolsonaro e reivindicam o apoio do Bolsonaro. E, evidentemente, de novo, pela lógica, o eleitorado do Boulos não migrará para Pablo Marçal ou para Ricardo Nunes. Então, presumivelmente, haveria segundo turno com o Boulos de um lado, Ricardo Nunes, ou, se você cresce na preferência do eleitorado, da onde você tira essa impressão segundo a qual não haverá segundo turno? Porque a lógica indica que haverá um segundo turno com um personagem do espectro ideológico do Guilherme Boulos, do petismo e tal, e um outro personagem com uma aura mais conservadora. Não lhe parece isso? Por que não vai ter o segundo turno? Isso eu vou te falar faltando 121 dias, acho, para a eleição. Acho que é 17 semanas. Algumas coisas vão mudar agora nas próximas 4 semanas. Eu só corrigi uma impressão sua errada e da mídia inteira. Eu não fui buscar apoio do Bolsonaro. Eu não pedi nada para ele. Eu conheço o capitão, ele não gosta que as pessoas peçam nada para ele. Ele é um cara que tem repulso disso. Eu não fui fazer nenhum pedido. Saí de lá com a cabeça erguida de quem almocei com ele, a gente deve ter passado ali umas 2 horas juntos. Eu jamais, nunca que eu fui lá para pedir apoio dele, zero. Inclusive, não fui pedir a medalha, ele que me deu a medalha, eu fiquei muito honrado. Agora, eu fui pedir conselho, porque no cenário, quando o presidente Bolsonaro entrou na disputa, os institutos de pesquisa falaram, pela lógica, que é a mesma expressão que você está usando, o teto do Bolsonaro é 7%. Ele foi lá e aí ele foi um verdadeiro sem teto, né? Foi quebrando esse teto do instituto de pesquisa. Datafolha me liga e pergunta para mim, o que você acha da pesquisa que foi feita? Folha de São Paulo que me ligou. Da pesquisa que foi feita falando que o seu teto é 15. Eu falei assim, você está usando qual método para isso? A lógica é o seguinte, depende demais do método que a pessoa usa.
Eu perguntei, há 2 dias atrás você tinha um método aí prevendo que eu ia entrar e ter 10,4% na pesquisa? Não. Você está usando análise preditiva, você está usando hipótese e tal. Eu vou te explicar o seguinte. Eu não cheguei ainda, eu vou agora contar para o povo que eu estou na disputa. Só que o Boulos adiantou o negócio. O que é a minha visão, tá, ô Josias? Com muito respeito. Eu não fui atrás do apoio do Bolsonaro. A linha ideológica do Bolsonaro é contraditória do Nunes. Nunes apoia ter um partido amarrado com o PT. O Nunes é um cara que está querendo se desvincular do Bolsonaro. Ontem eu vi uma senhora na periferia, esse vídeo. Inclusive eu postar ele no Pablo Marcal no Instagram. Uma senhora falou assim, Nunes, não é muito contraditório você apoiar, ter o apoio do Bolsonaro, que fez o que fez como presidente? O Nunes desespera. Não, eu que sou o prefeito. Ou seja, minha avaliação pessoal, não vou falar nada que o Bolsonaro falou para mim. O Bolsonaro é muito pesado por Nunes. Então, agora, o que eu descobri ontem, Josias, no Congresso Nacional, é que todo mundo de direita falou o seguinte, cara, nós vamos pedir autorização para te apoiar independente do que o partido falar. Marçal. Nós estamos com uma dificuldadezinha. A ideologia não bate. Antes de Pablo entrar, uma coisa é ser anti-Boulos. Qual que é o interesse dessa política velha? Formar a polarização para esquecer os outros candidatos. Só que eu cheguei e o negócio vai ficar um pouquinho diferente. Marçal, você saiu do encontro com Jair Bolsonaro dizendo que ele não apoiaria Ricardo Nunes. E aí, na sequência... Olha, eu falei que ele disse o seguinte... que é uma vez... Claro. E aí, na sequência, ele saiu da conversa com você, depois das suas declarações, e deu entrevistas dizendo que sim, ele apoiaria Ricardo Nunes. Por que você saiu da conversa com ele? Uma condição, né? Então, aí tem um detalhe. Eu não falei da fala dele, eu falei o que é minha visão. Conhecendo ele pessoalmente é diferente, e sustento o que eu falei. É porque assim, ó, vou te explicar aqui, vou tirar a vírgula para você entender. Nunca vou falar em nome dele. Eu não sou assessor dele e não vou falar por ele. Eu falei o que eu penso, por conta da ideologia. Interessante é que o povo não está alinhado com o Nunes no cenário onde eu entro. Ponto. Agora, o Bolsonaro deixou claro e sempre deixa a granada na mão do Nunes. Existe uma granada na mão do Nunes. Mas ele falou alguma coisa para você que te desse essa impressão? Porque o que ele falou para mim, Raquel, com todo respeito, o que ele falou para mim, nem minha esposa vai tirar de mim. Então, não precisa perguntar, eu não vou falar do que ele falou. Ele me deu 3 conselhos, eu já segui o primeiro e vou seguir mais 2. Então, eu vou te explicar o que o Bolsonaro fez. Ele pôs uma granada sem pino na mão do Nunes. Se o Nunes deixar cair, vai explodir e vai acabar. Se o Nunes segurar, ele vai viver na tensão, porque ele vai ficar nesse jogo, porque o Bolsonaro é pesado. O Bolsonaro é pesado pela linha ideológica dele, os dois não combinam, a frequência é diferente. Eu já conversei com todos os pré-candidatos, menos com poucos. Conversei de ir atrás, trocar ideia. A política, para mim, tem que ter diálogo. Então, assim, eu vou explicar de novo. Quando o Bolsonaro fala que está apoiando, o PL está apoiando o Bolsonaro, ele fala, mas tem uma granada. Granada é quem? O homem da granada é o Coronel Melo. Ou seja, o Ricardo não quer. Só que o Ricardo desesperou. Eu estou vendo vocês na mídia falando assim, Bolsonaro... Você aceitaria ele como seu vice? Você aceitaria? Não aceitaria, porque não faz sentido. Não faz sentido. Eu não fui buscar apoio do Bolsonaro. Eu queria que vocês ouvissem da minha boca e pudessem repetir isso com clareza. Não fui atrás de apoio do Bolsonaro. Eu fui ter um encontro de alguém que eu respeito. Fui lá pedir conselho para ele. Eu estou falando verdadeiramente. Ninguém... Eu não estou usando isso... Marcelo, desculpa te interromper. Tudo bem, você não foi buscar o apoio do Bolsonaro, assim. É claro, você foi lá ouvir, como você fala, você foi ouvir conselhos, buscar a sabedoria do Bolsonaro. Agora, e é claro que eu não estou perguntando o que o Bolsonaro disse, mas o fato é que, aos olhos de quem está observando do lado de fora, né, esse encontro teve um ganha-ganha para você, para o Bolsonaro. Por um lado, você se mostrou uma pessoa que faz uma articulação, que conversa, que é recebido pelo ex-presidente da República, né, e que tem nele e que ele vê em você uma pessoa que merece ter um apoio, ter ser conversado, ser dialogado. E por outro lado, o Bolsonaro também ganhou porque acabou utilizando o fator Pablo Marçal para pressionar Ricardo Nunes, não?
Sabe o que eu penso, Sakamoto? Se der certo e eles continuarem juntos, é muito bom para mim. Por quê? O peso do Bolsonaro na campanha do Nunes atrapalha o Nunes no discurso dele. É assim, ali é um negócio que dificilmente vai sintonizar a frequência. Ontem no parlamento, o Sakamoto, eu percebi um negócio e até amadureci lá. O Salão Verde parece a escolinha do professor Raimundo, né? A briga dos deputados ali, realmente parece uma pica séria aquilo. Mas aqui é uma representação do povo, o povo precisa amadurecer e mudar a mentalidade. Aí você vai ali com o salão, com o tapete azul no Senado, ali parece uma empresa que é tipo bingo. Ali ninguém briga, ali tem que ter a cartela, tem que brindar. Aí eu fiquei olhando para aquela discussão e falei assim, ó, a partir de hoje eu vou me comportar diferente com a política. Eu sentei com o Caiado, sentei com a Ceni Neto, eu jantei com eles, inclusive com o Rueda, encontrei com o Marco Perillo, que é uma pessoa que eu já conheço há bastante tempo, o Caiado, eu tenho amizade com ele. Eu sou bem articulado politicamente há muitos anos. Devo ter acesso, sim, do meu WhatsApp pessoal com deputado, mais de 300 deputados ali, e eu vou chamando. E ontem todo mundo ficou impressionado, porque eu vou andando e ligo, as pessoas param. Então dá a entender, né, Pablo? Você tá completamente mergulhado na política. É isso que a gente está entendendo. Teu objetivo é realmente ser candidato. O senhor quer ser candidato à prefeitura e quer ser o prefeito de São Paulo. Dá a entender. Não, eu sou o prefeito de São Paulo em 2025. Eu não entro em coisa para brincar. É bom porque quando a gente entrevista um coach, ele tem todo esse discurso forte. Eu sou o prefeito. Você tem que passar por eleição ainda. Calma, né? Não, deixa eu só pedir um favor para vocês também. Vocês podem me chamar sempre, eu vou dar a resposta para vocês. Estou atendendo, inclusive, pessoalmente, jornalista. Eu não sou coach. Eu não atendo por essa qualificação. Como é que você prefere ser chamado, Pablo? Não é prefere. Só pode me chamar de Marçal. Eu sou escritor, eu já publiquei mais de 60 livros. Eu sou empresário, eu tenho mais de 40 empresas. Eu estou investindo em mais de 120 startups. Meu cargo na minha holding, na minha family office, que toca as minhas empresas, é de CEO. Não precisa falar porque vai ter que ficar explicando. Mas pode me chamar de investidor. Eu sou investidor. Tá, agora como empresário e investidor, até tem perguntas aqui da nossa audiência, eu acho super importante a gente trocar nesse lugar, né? O senhor está inclusive, em relação ao caso do Rio Grande do Sul. Tem uma pergunta da nossa audiência, que mandou aqui, inclusive, que é do Saulo, o nome dele. Desculpa, você pode terminar. Não, são os fatos que foram divulgados ali, dentro das suas redes, vídeos e tudo mais, que foram alvo da investigação da Polícia Federal, é isso? Tá. A investigação sempre é muito bom. No final vai falar, não houve nada. É o seguinte, eu sou um dos brasileiros que foi mais rápido ajudar o Rio Grande do Sul. A gente mandou para lá 144 carretas até anteontem, que eu vi no relatório. Isso dá mais de 3 milhões de quilos de suprimento lá para o Sul. Abri 10 centros de distribuição ali para ajudar as 350 cidades assoladas. Trouxe coisa dos Estados Unidos, de Portugal, inclusive a Força Aérea Brasileira me ajudou. Agradeço aí a disposição e o próprio brigadeiro ter me respondido. Das 144 carretas, 2 elas foram paradas. E eu fui para a internet, que eu sou assistido por 56 milhões de pessoas todos os meses só nesse canal aqui. Se vocês quiserem ver, eu posto um print para vocês verem. Né? São 56 milhões de pontas únicas conectadas nesse aparelho celular. Acho que é um problema no Brasil hoje. Eu trouxe o governador de Santa Catarina, com o seu representante da Defesa Civil, certificou isso. O SBT fez a reportagem e certificou isso. Eu fui lá e mostrei o vídeo do meu caminhão sendo parado. Então, assim, o que é fake news? É vocês falarem que é fake news? Ou isso que aconteceu agora? O ministro de Estado, que quer ser governador do Rio Grande do Sul, ficou ciumado com a minha presença lá. Muito, incomodei muita gente. Mas eu não fiz isso por causa de politicagem, nada disso. Eu fui ajudar. Porque na hora que eu descobri, com poucas horas, que tinha cidade debaixo d'água, eu fui lá, inclusive, salvei gente. Fiquei lá a madrugada inteira na canoa, ali dentro, em Canoas, verdade, eu vi. Matias Velho. Fiquei a madrugada inteira. O cara que estava comigo no barco, ele pegou leptospirose, a gente estava no mesmo barco, e ele foi parar no hospital, sangue nas fezes, ele teve um problema muito forte lá, fiquei preocupado, inclusive. Fui diversas vezes, deixei as minhas aeronaves à disposição, só um helicóptero meu transportava 2 toneladas de alimento todo dia para Eldorado, Guaíba,
A gente está lá, o maior CD nosso em Novo Hamburgo. Eu quero agradecer a prefeitura de lá, que assim, a gente parou. Essa parte dos helicópteros também, né, Marçal? Essa parte dos helicópteros, né, que tem até várias agências de checagem fizeram as checagens de algumas falas, né? Tem uma fala falando que somente o empresário levou mais helicópteros do que a Força Aérea Brasileira, e isso também foi comprovado de que não foi verdade, né? Não, mas a agência é só me ligaram. A Elisul, que é uma empresa que mandou as aeronaves para lá, mandou mais de 15 aeronaves. A Força Aérea até nessa data não tinha mandado nenhum. É assim, ó, o Brasil está um pouquinho complicado com essa censura, essa liberdade de expressão. Eu não sei por que o governo tem preocupação com isso. Ontem um deputado do PT me chamou de ladrão, eu olhei para ele, eu senti compaixão, porque ele nem sabia quem eu era, mas alguém mandou mensagem, acho que o Bolsonaro estava lá, vocês têm que vir aqui para tumultuar. E aí ele chegou, foi lá, pôs o dedo na minha cara, me chamou. Eu olhei e falei, cara, eu sou uma pessoa que precisa de compaixão, entender ele, coitado. Falar que eu fiz fake news é interessante. Agora eu faço um desafio, Fabinho, para vocês todos aqui, quem fez a pergunta, o Salmo, obrigado pela pergunta. Eu desafio quem pessoalmente ajudou mais do que o nosso grupo. Eu não ajudei sozinho, nós criamos um movimento chamado DENASF, para não ficar vinculando a minha imagem, criou um movimento chamado Deus Não Abandone Seus Filhos, e tudo o que precisar lá a gente viu. Inclusive, quero mandar um recado para os meus irmãos do Sul, vou mandar alguns milhões agora e vou pessoalmente ajudar na reconstrução, que é a fase 2. Já passou 32 dias do alagamento. Esse inquérito da Polícia Federal foi aberto a pedido do ministro Pimenta, né, que era secretário da Comunicação Social do Planalto. Você já foi chamado para depor? Já prestou esclarecimentos à polícia? Não fui chamado, até onde eu fiquei sabendo, Josias. O advogado-geral Daniel entrou numa ação contra mim pedindo, né, para eu meio que falar que eu estava mentindo, sendo que é comprovado. A única coisa que eu vou fazer é até pegar um corte dessa entrevista e mandar para eles. O juiz que pegou deu inépcia na ação, porque ele entrou com os argumentos errados e o vídeo que ele postou foi de corte dos outros, não estava nas minhas redes. Então, assim, não foi eles não foram muito bem sucedidos. Agora, o Estado aparelhado, usa a Polícia Federal para tudo. Na campanha eleitoral, mandaram a Polícia Federal aqui, um ano depois, em 2000, só um pouquinho, e mandaram a Polícia Federal aqui, falando que eu fiz lavagem de dinheiro na questão eleitoral. Eu dei muita risada, né? Porque usar a Polícia Federal para amedrontar pessoas que você sabe que tem uma capacidade política eminente aí de crescimento, eu usei meu próprio dinheiro. Aí eles estão falando que eu fiz lavagem de dinheiro, o dinheiro é meu, eu doei meu dinheiro. Então, aluguei as minhas próprias aeronaves, os próprios carros, fiz o que precisa ser feito ao invés de locar os outros. Eu tenho frota de carros, blindado, eu faço as minhas próprias coisas. Agora, aprendi uma coisa nesse episódio, né, me blindando. Eu não vou pôr R$1 de dinheiro meu na campanha desse ano. Então, eu fiquei... o jeito deles pegarem, eu estou aprendendo bastante. Teve ministro que foi me perseguir nos Estados Unidos, né? Derrubaram conta minha no maior banco de investimento do mundo, sem nenhuma explicação. E aí eu usei meu network e vi pedir de ministro de Estado do Brasil. Eu falei, não é possível que esses caras estão fazendo isso. Você está dando um monte de informação aí que a gente precisa esclarecer melhor. Que ação, que decisão de inépcia foi essa que foi dada em relação à AGU? A AGU entrou contra mim. Por qual juiz, em que momento e que pedido é esse, de que ministro nos Estados Unidos? Por favor, detalhe melhor. Eu não vou entrar nisso porque eu não quero guerra com eles. Sobre processo, eu tenho um corpo jurídico, eu me comprometo a mandar para vocês para responder isso. Eu não meto esses detalhes aí. A gente tem um grupo hoje que vale alguns bilhões, eu não faço nem ideia do de processo, quem é juiz, eu nem acompanho. As ações ficam soltas. Que juiz deu inépcia para a ação? Eu te dou o número do advogado. Eu estou te falando o seguinte: eu poderia aqui ser um nerd e ter todos os números, até do número do processo. Eu te dou o número do meu advogado, que me der isso aí, ele te passa. Tá? E qual foi esse que te perseguiu nos Estados Unidos? Que episódio foi esse? Foi no ano passado. Agora o ministro está bem claro, ele falou que ia perseguir todo mundo, inclusive o prejuízo que eu tomei em apoiar o Bolsonaro em 2022 não cessa até hoje. Não cessa até hoje. Isso aqui que eu te contei foi uma pequena parte. Eu que não choro na internet, não pedindo ajuda para ninguém.
Está se referindo ao Alexandre de Moraes, é isso? Não é o Alexandre, não, ministro de Estado. É porque solto dessa forma fica uma acusação vaga. Que ministro... Acusação para quem? Acusação para quem? Todo mundo sabe. Agora, por que eu vou falar o nome? Para vocês baterem uma headline no jornal, para ter mais clickbait, e aí depois o ministro fica com raiva de mim. Não, para esclarecer a população. Você não... A população está clara, ela já entende, sabe. Não, eu prefiro não arrumar confusão com quadrilha. É um negócio que se você continuar mexendo, daqui uns dias eu não posso nem te dar entrevista, porque eles vão me matar, então deixa os caras Ela não quer usar o do advogado porque ela não recebe. Eu queria, Raquel, olhando aí nos seus olhos, que eu consigo te ver aqui, acho que você deve estar na sua casa, no escritório, eu queria te responder ao fulano, mas eu percebi que se política não tiver ponderância, você vai ter problema. Eu fui em 2022 com a cara e com a coragem, que ia ganhar o mundo, rodei 62 mil quilômetros para ser presidente da República, e eu lembro assim, que aprendizado. Então, eu te contei isso, mas eu me reservo o direito de preservar a pessoa também. E nós vamos entrar numa guerra nova, passou um ano, o inquérito... Agora o senhor está falando sobre ponderância, né, que o senhor falou, né? Ponderação, que o senhor está falando que é preciso ponderação para entrar na política. O senhor está aí, é um pré-candidato à prefeitura, como o senhor falou, vai seguir adiante. Recentemente, quando teve o episódio do show da Madonna, o senhor fez um vídeo até fazendo a comparação, saiu no Instagram, nas suas redes. Não tenho o que dizer. Fazendo a comparação lá com a questão que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. E aí o senhor falou que aquilo lá era um ritual satânico, né? O show da Madonna. É esse o conteúdo que nós vamos acompanhar na sua candidatura aqui à Prefeitura de São Paulo? Você se arrepende de ter falado isso? Ou acha mesmo que o show da Madonna é um ritual satânico? Quem tem um mínimo de compreensão espiritual, não precisa nem responder. Agora, eu não estava falando de campanha eleitoral ali, eu não era pré-candidato ali, e eu estou falando de um show. Eu já produzi muitos shows, inclusive, fui promotor também. Agora, eu sou um pouquinho aguçado do mundo espiritual, eu conheço o que é um ritual, eu estudei teologia também. E assim, não falei para ser pejorativo, falei para mandar um recado. E realmente ali aconteceu isso, mas isso tem nada a ver com a corrida eleitoral. Eu quero continuar sendo um cidadão brasileiro livre para falar o que eu penso. E assim, não arrependo em absolutamente nada. E assim, eu não quero também que todo mundo, Fabiola, acredite em mim no que eu estou falando. Eu não quero que todo mundo concorde comigo. Agora, você trouxe um assunto que eu não falei em corrida eleitoral. Eu vou continuar falando o que eu penso. Inclusive, um homem, você não consegue separar ele da sua ideologia. Né? Um homem ou uma mulher. Então, assim, eu de verdade, fica lá enchendo o saco. Então, se quiser, pode vir falar direto comigo que eu posso. Eu queria só perguntar isso. Só esclarecer um pouquinho. É que meu objetivo sempre aqui é esclarecer quem está assistindo o All News e dar a informação correta. Então, a ação ainda não foi julgada inepta, como você estava falando. O que aconteceu foi que o juiz pediu informações adicionais, certo? E para a União, para esclarecer o pedido de liminar. É só isso que Obrigado. Tá bom. Obrigado por você esclarecer. E, ficando claro também, eu tinha te pedido, se você quisesse pegar a informação, você poderia falar com o advogado. Porque, apesar de eu também ser jurista, eu não consigo acompanhar. A gente tem um grupo empresarial muito grande, eu não consigo nem saber o que está acontecendo nessas coisas. Tem vários casos jurídicos, né? Até, inclusive, agora eu queria só voltar, enquanto quando caiu a sua ligação, você estava falando sobre a questão do ritual satânico, que o senhor falou que o show da Madonna era um ritual satânico. O senhor estava explicando isso, por que o senhor considera que seja. O senhor se arrepende dessa fala? E aí, quando fiz a pergunta, o senhor até falou assim, eu não era pré-candidato. Agora, como um pré-candidato oficial, o senhor vai mudar um pouco a sua postura nas redes sociais, por exemplo? Claro. Acho que todo mundo precisa amadurecer, né? Se você, por exemplo, eu não tenho ainda nenhuma empresa minha listada na Bolsa, porque eu gosto de falar o que eu penso. E aí vários sócios estão programando para listar algumas empresas nossas na Bolsa, e é um percurso de alguns anos para fazer isso. E aí o maior problema que a gente tem nas reuniões é, mas Marcelo, você vai mudar? Aí cara, não é grana que me move, né? Agora tem que amadurecer.
se eu quero ser o maior servidor público e seria em 2025, eu preciso de amadurecer minha postura. Claro, eu percebi que o presidente da República ele perdeu a eleição, na última eleição para presidente, justamente porque ele queria emplacar a mesma estratégia que ele usou para chegar. Eu falei isso para ele. Eu falei, aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Então, assim, não só por disposto, mas também como já mudei minha postura. Muita gente está com medo na política, né? Grandes grupos, os maiores empresários de São Paulo, então assim, mas o Marçal é sério mesmo. Aí as pessoas começam a chegar na internet, só no TikTok, você tem noção, eu nem uso o TikTok, mas eu tenho, pode checar aí, eu tenho acho que 3,5 bilhões de marcações no TikTok. Eu tenho muito conteúdo gravado e tudo. E às vezes falo coisas para chamar atenção, claro que vale, é mais barato. Quando até o senhor fala que todo mundo tem que amadurecer, o senhor então considera que foi um erro ter falado isso no show do Madonna? Não, e falo de novo, se for para candidatura qualquer uma. Eu não falei que o show é um ritual. Escuta. Ali dentro aconteceu um ritual. E o Quem é Madonna, aqui na fila do Brasil, a gente respeita ela como uma das melhores cantoras da história, mas o que ela fez ali, em televisão aberta, com dinheiro ali, eu não vou entrar nesse detalhe, porque o dinheiro eu já sei de onde veio, mas o que ela fez ali foi um ato. Se você quiser desqualificar o satanismo ali, e não falo por paixão ideológica, nada disso não, porque eu não sou religioso. Você tem noção? Eu sou cristão, mas eu não tenho essa bandeira, eu não frequento a instituição religiosa, pra você ter uma noção. Então, assim, essa é uma percepção minha. E eu quero que todo cidadão brasileiro, se tiver certo ou errado, tenha liberdade de falar o que quiser. Então, assim, o que aconteceu ali no Retiro, quem é Madonna? Não estou falando a cantora Madonna. Eu estou falando a pornografia que aconteceu ali. Aquele foi um show pornográfico. É uma falta de respeito com as pessoas que estão assistindo. É verdade. Ah, mas eu gosto. Então, cara, tem que ser reservado esse tipo de coisa. No ambiente público ali, esfregando na xereca da Madonna. Eu acho que aquilo pegou tão ruim. É como se a gente não tivesse respeito pelas pessoas. Antigamente, eu lembro no passado que eu fui atrás, alguém lá, não sei se era o prefeito do Rio de Janeiro, falou que se Madonna tivesse fazendo essas gracinhas dela com bandeira do Brasil, ela ia ser presa. Depois vocês chequem essa informação aí. Ou seja, a Madonna não faz esse tipo de coisa hoje, né? Agora, para quem é mediano, para quem é um brasileiro mediano que não estuda, não sabe de nada, qualquer show é show. Qualquer coisa, qualquer ladrão serve para presidir o Brasil. Marcelo. Oi. Cortaram o cara, olha. Como o nosso tempo tá acabando, Cortaram. eu queria perguntar pra ti com relação à questão